Oi, gente, tudo bom? Finalmente gravando aqui. Consegui um tempinho pra gravar pra vocês. Tô aqui no meu escritório, que é no meu quarto, inclusive. Provavelmente vocês possam escutar alguns barulhos do Leon falando, coisas acontecendo em casa, essa casa nunca para. Mas é assim que a gente consegue gravar. Bom, eu sempre vejo e acompanho os comentários de vocês. Então, deixem sempre, porque me ajuda muito a ter ideias do que vocês querem assistir, do que vocês querem saber desse nosso mundo jurídico, né, pra compartilhar. E eu vi uma pergunta muito interessante, esse vídeo é sobre ela, que é como eu iniciei na carreira, né, depois que eu fiz o meu curso. E essa pergunta eu entendo que é de curiosidade de muitas pessoas, porque de fato é difícil você iniciar no mercado de trabalho sem nenhuma experiência. E eu falo nenhuma experiência porque, na verdade, embora muitos de vocês, assim como eu, tenham experiência no mercado jurídico do Brasil, infelizmente essa experiência não serve pra muita coisa aqui nos Estados Unidos. Eles não levam em consideração, por mais que você queira, a menos que você venha de transferência na mesma empresa, enfim, mas é outra situação. Mas então eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de como foi pra mim começar, porque eu acho que a minha experiência e minha história pode ajudar vocês a iniciarem no mercado jurídico, seja como paralegal, como advogado júnior, não sei. Eu terminei o meu curso de paralegal em 2014. Eu fiz o meu curso pela UC, University of California, Irvine, né? Foi um curso bem longo, foi de 1 ano, full time, foi um curso muito bom. Eu fiz bastante matéria, bastante classe. E aí, depois disso, fui pro mercado de trabalho, né? Procurar emprego. Eu não vou negar pra vocês, iniciar numa carreira aqui no mercado é muito difícil, né? Geralmente, a maioria das vagas procuram por pessoas que já tenham experiência. E aí, eu tinha um total de 0 experiência no mercado jurídico aqui dos Estados Unidos. O que eu fiz? E o que eu dou dica para as pessoas? Eu aplicava para muitas vagas, mas um número, assim, muito grande. Sem brincadeira, eu mandava meu currículo para 20, 30 vagas por dia. Às vezes eu não tinha nada a ver com a vaga, eu mandava mesmo assim, tá? Um dos sites que eu usei pra mandar os meus currículos foi o Indeed, que é muito conhecido aqui nos Estados Unidos. E eu acho que pra quem tá iniciando tem umas vagas muito boas, porque são vagas com não um pouco menos de requirements, mas às vezes com os valores de salário baixo. E aí que tá a questão. Quando você começa aqui, você tem que estar apto e disponível a não querer um salário muito alto. Tem pessoas que conseguem salários muito altos, logo assim, de início? Tem. Mas a ideia em começar na carreira não é de fazer grandes salários agora, mas de trabalhar agora para conseguir ganhar bem no futuro. E para fazer isso, você precisa adquirir experiência. O mercado profissional nos Estados Unidos, em qualquer área, requer experiência. É importante ter uma base, é importante ter estudo, mas experiência muitas vezes conta muito mais do que qualquer faculdade que você tenha estampada lá no seu currículo, né? Então, o meu primeiro trabalho foi um trabalho, eu lembro que na época eu trabalhava como babá, já pra época eu tava ganhando super bem como babá, e eu abandonei aquilo tudo pra ganhar um salário baixíssimo. A gente tá falando de 2014. Eu fui ganhar no primeiro salário $13 a hora, gente. É nada, nada, nada. Ninguém fazia $13 a hora, só eu. Mas eu queria ter experiência, porque eu sabia que eu ia ganhar $13 agora, mas daqui a 1 ano eu ia estar ganhando mais. E foi o que de fato aconteceu. O meu primeiro trabalho não foi uma boa experiência. Eu fui trabalhar num escritório no qual eu não tive uma boa relação com as pessoas que trabalhavam lá. Acredito também que um dos motivos era porque o meu inglês naquela época ainda era muito cru, mas tudo bem. Mas eu tava ali tentando e dando minha cara e eu não tava nem aí, porque eu queria aprender. E aí saí de lá, fiquei 3 meses lá. E saí, saí porque eu quis sair, não fui mandada embora nem nada, mas quis sair porque tava uma relação muito tóxica ali pra mim. E continuei a mandar currículo. Continuei a mandar currículo. E mandava o dia inteiro currículo pra várias vagas. Até que eu mandei pra uma vaga pra ser legal assistant, mas pra ficar na área de retainers. E pra quem não sabe, retainers é um agreement, né? Um contrato de serviço entre cliente e advogado. Então, o que eu só fazia nessa vaga era retainers. Eu preparava os contratos, né? E aí, nesse segundo trabalho, eu já comecei lá ganhando $15 a hora. Era um pouquinho mais. Porque, querendo ou não, eu já tinha começado 3 meses atrás em outro escritório. Aí comecei com retainer, fiquei no departamento de retainers por um tempo. Um tempo não muito, foi 2, 3 meses. E abri uma vaga pra área do corporativo. E eu fiquei muito feliz, porque era a área que eu queria, de fato, trabalhar. Sempre trabalhava em techs no Brasil, queria trabalhar com corporativo aqui. Então, o que eu fiz? Me falaram, você quer a vaga? A vaga é júnior, você pode aprender. E a menina que trabalhava no corporativo se tornou muito amiga minha. Eu falei, claro, quero. E ela que ia ser minha supervisora. Eu falei, claro, vamos. E aí eu fui pro corporativo. E aí foi onde, de fato, eu iniciei a carreira no corporativo. Eu fiquei nesse escritório fiquei por 1 ano. Tá? E aí eu saí do escritório, foi uma experiência maravilhosa, eu aprendi muita coisa. Foi aí que eu aprendi a base de abertura de empresas, de LLC, corporations e etc. Nesse escritório a gente fazia muita abertura de empresa para estate planning. E quando a gente fala de estate planning, eu tô falando na verdade, de abrir empresas para você colocar seus bens próprios, enfim, por questões jurídicas, legais e proteção imobiliária. Mas a gente também, então era muito legal, eu aprendi muita coisa. Eles foram muito pacientes comigo.
E aí, depois desse escritório, foi quando eu decidi ir fazer meu LLM. Então, eu saí desse escritório pra ir fazer meu LLM. E aí que, de fato, eu comecei minha carreira. Eu não queria continuar fazendo o LLM sem trabalhar, porque eu não queria uma dívida muito grande de student loan na faculdade. Então, voltei a trabalhar. Aí, consegui uma vaga mais perto de casa, mais numa área de bankruptcy, né, de data collection, que eles chamam, que você fica coletando as informações para as empresas que estão fazendo recuperação judicial, ou já estão na fase de falência, mas não gostava muito. Fiquei lá 6 meses e aí uma recrutadora foi... um adendo, eu sempre utilizei o LinkedIn. E o LinkedIn é muito bom, e eu posso fazer um vídeo sobre isso, porque o LinkedIn, ele é bom quando você já tem uma experiência, para os recrutadores te encontrarem. Para você aplicar para vagas, é raro quando as vagas te respondem pelo LinkedIn, tá? Isso é uma informação valiosa. Mas aí eu tinha meu LinkedIn, uma recrutadora me achou pelo LinkedIn e falou, eu vejo que você tem experiência em corporativo. Você conhece alguém que queira uma vaga? Eu tenho uma vaga em segundo corporativo. Aí eu falei assim, me manda a vaga, que eu posso ver, porque eu queria sair de bankruptcy, que eu não tava curtindo muito, pra ir pro corporativo. E aí foi quando eu fui pra entrevista na Davita e consegui a vaga. Eu fiquei lá 3 anos, e aí fui pra Westfield, enfim, aí comecei. Então, assim, é importante vocês saberem que no início a gente tem que fazer escolhas inteligentes e a gente precisa pensar no nosso futuro profissional. Então, o mais inteligente é tentar entrar em alguma vaga de trabalho pra ganhar tempo de experiência pra mais pra frente conseguir ganhar bem, tá bom? Eu espero que esse vídeo ajude vocês e qualquer coisa me mandem mensagem por aqui, tá bom? Beijo. E me sigam aqui no canal também.